Muitas pessoas têm dúvidas sobre como treinar a perna usando calistenia. Fica pensando, será que não vai conseguir treinar direito? O peso provavelmente você não vai conseguir controlar, porque às vezes vai depender de uma carga externa. Mas eu vou mostrar uma forma diferente como eu vou fazer meu treino de perna e por que eu faço o treino dessa forma. E que principalmente para quem é da parte de movimento e gosta de treinar para poder conseguir ficar com o corpo mais apto a fazer outros movimentos e não só treinar a perna, ou seja, não só preocupado com os músculos que tem na perna ali, mas sim o que eles conseguem fazer, esses exercícios de calistenia ele pode ajudar muito mais. Então eu vou começar aquecendo aqui assim, e aí vão me acompanhar nesse treino aqui hoje. Eu sempre começo dando uma soltada na coluna. A ideia principal do aquecimento é você conseguir sentir o seu corpo e ver onde que você precisa soltar, o que precisa trabalhar. Então eu gosto de dar uma checada em cada articulação aqui assim, principalmente que eu vou trabalhar mais com a perna, então vou focar um pouquinho mais na parte de membro inferior aqui assim. Fazer um pouquinho com a perna afastada também, esse giro. É engraçado, você faz o giro com a perna afastada, você sente bem o ossinho aqui do quadril, tipo dando uma lubrificada, tipo apertando mesmo contra o osso do quadril. E quando a gente está fazendo isso aqui, é legal porque você consegue sentir onde você está com mais dificuldade, onde que está pior. E eu tenho feito bastante agachamento ultimamente, então provavelmente essa parte aqui do quadril está bem travada. Deixa eu jogar um pouquinho aqui assim pro lado, vou lá na frente, volto. Geralmente o pessoal fica com esse receio, né, de passar o joelho aqui da ponta do pé. Mas isso, na verdade, é bem natural, o nosso corpo consegue fazer isso, a questão é ir de forma progressiva e tentando ganhar essa mobilidade do tornozelo. Meu tornozelo é bem travado, então a ideia desse treino que eu estou fazendo é conseguir destravar bem meu tornozelo também. Vou até ligar aqui assim, eu gosto de registrar meu treino, só para marcar o tempo que eu fiz mesmo durante o treino todo e para poder olhar o tempo aqui assim de descanso. Um pouquinho de tornozelo. Isso, um lado, outro. Agora fazer um pouquinho soltando aqui assim a perna. Esse movimento aqui assim, a ideia dele eu vou tentando estabilizar a articulação. Quando a gente começa parece que está meio solto. Então eu vou tentando firmar e aquecer bem. Isso, para o outro lado. Aí troquei a perna. Vai vendo se tá solto, o que tá precisando, o equilíbrio mesmo com o corpo. E aí vai tentando estabilizar a articulação. Principalmente quem vai começar a trabalhar mais, usar bastante o joelho hoje e o tornozelo, então dá uma focada nessa área. Um pouquinho de salto. Explicando como é que eu sempre faço o aquecimento. Eu vou começar a fazer outros vídeos também, que eu vou explicar um pouquinho melhor, mas alguns elementos que é importante ter no aquecimento, principalmente antes do treino. Primeiro é a preparação articular, ou seja, você prepara cada articulação para o exercício que você vai fazer. A segunda parte é você levar a frequência cardíaca. Para que levar a frequência cardíaca? Porque você melhora a sua circulação, isso ajuda a lubrificar melhor as articulações também, e você deixa seus músculos prontos para receber e gastar energia na hora que você está fazendo o exercício. Então você está deixando seu corpo pronto para, pronto, agora eu posso fazer exercício, agora eu estou pronto para começar a fazer algo mais intenso. Então você faz alguns saltinhos. A ideia aqui não é estender muito isso, é sentir o que você precisa fazer. Nessa parte aqui você pode saltar corda, correr, ou fazer outro exercício mais dinâmico. No caso eu estou fazendo algo bem simples, só para ativar mesmo a musculatura. Eu vou dar uma soltada também no tornozelo, vai ser importante. Para dar uma ênfase maior no tornozelo, eu pego aqui assim na escada mesmo, e aí eu desço bem para dar uma alongada, só que ao mesmo tempo eu não estou querendo alongar a musculatura, eu quero ativar. Então eu vou fazer bem em forma dinâmica, ou seja, eu faço o exercício, ao mesmo tempo que eu alongo, eu faço ele com amplitude, mas eu também faço a força com a musculatura, porque eu não quero relaxar agora a musculatura, eu quero apenas que ganhe amplitude para eu fazer o movimento. Mas antes do treino a gente não faz aqueles alongamentos, o pessoal erra muito nisso, porque vai fazer um alongamento prolongado, e aí o que acontece? Quando você faz um alongamento, você está dando um estímulo
para o seu músculo para relaxar. Você não está querendo que ele ative. Então, se você faz um alongamento prolongado, você vai ter um efeito contrário na hora de fazer o exercício, porque você colocou seu músculo para relaxar no momento que você queria que ele estivesse fazendo força. Faço com uma perna, faço um pouquinho com a outra também. Tento descer bem aqui assim. Você vê que a diferença desse tornozelo para o outro é muito grande. Eu machuquei há muitos anos atrás o tornozelo direito. E aí, por burrice minha mesmo, tipo, você machuca, você tem que descansar. O que eu fiz foi, eu continuei treinando e foi tipo assim, em pouco menos de 2 meses, eu cheguei a torcer o tornozelo 5 vezes. E aí, tipo assim, foi muita burrice, continuar treinando e mesmo com o tornozelo todo, tipo assim, machucado. Aí, depois disso, ele ficou muito travado. E aí, até hoje, eu tenho trabalhado para poder conseguir ganhar essa mobilidade direito dele. Então, às vezes eu consigo fazer força com a minha perna, igual eu vou mostrar nos exercícios hoje, só que eu tô tentando trabalhar usando a mobilidade que ele tem. Então, se eu não usar nada para poder, vamos falar assim, facilitar essa mobilidade dele, eu não vou conseguir colocar carga, ou não vou conseguir fazer o exercício completo, justamente por causa da mobilidade dele. E aí, eu não tô ligando com isso no momento. Eu tô tentando realmente fazer o exercício e tentar ganhar essa amplitude aos poucos, sem ter que forçar tanta musculatura ou sem ter que forçar tanta articulação. A ideia é que aos poucos ela vai ganhando essa amplitude naturalmente do exercício que eu estou fazendo. Senti que o corpo já está mais aquecido, então vou começar a fazer o treino mesmo. No caso, igual eu falei, a ideia não é usar muito peso, mas eu vou usar algum peso aqui assim. Essa primeira parte do exercício, eu trabalho ele mais com a intenção da minha mobilidade e ativar a minha musculatura do que realmente eu estou forçando para ganhar força nessa parte aqui. Então, vou fazer 3 voltinhas, 5 repetições. Uma coisa importante que eu vou fazer aqui nesse exercício é que eu vou fazer com uma certa cadência. Isso eu aprendi com a galera da Pratica Movimento. Eu já conhecia essas metodologias, fazer alterando a cadência, poder modificar a intensidade do exercício. Porém, eu não estava fazendo ele tanto, mas eu gostei muito de uma ideia que eles falam, que é você ganhar controle do movimento. Eu já usava o super slow, que é fazer exercício bem lento, só que eu não usava tanto nessa intenção do treino de força, usava ele como um treino à parte e às vezes em algumas partes da minha periodização. O que eu estou fazendo agora é que eu estou usando ele dentro de cada exercício que eu faço. E aí eu posso alterar essa cadência de acordo com o resultado que eu quero. Como eu quero mais controle, sentir como está a minha articulação, eu vou fazer ele bem devagar. Então são 4 segundinhos descendo, eu seguro 2 segundinhos na parte de baixo para dar uma alongada maior e subo de forma explosiva, ativando a musculatura. Então, eu vou fazer o split squat, coloco uma perna bem na frente, outra perna bem atrás, tento manter a postura, e aí vou jogando o joelho lá na frente, e aí, 1, 2, e volto. E aí, vamos lá, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, e volta. E aí, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, volta. Mais uma vez. 5 com uma perna, 5 com a outra. 1, 2, volta. A diferença da perna esquerda com a direita é muito grande. Você vê que a perna esquerda aqui, ela tem muito mais mobilidade. A ideia nesse tipo de treino, nesse tipo de exercício assim, aqui primeiro é tentar buscar um pouquinho e ir melhorando a postura. Não preocupa ficar 100% perfeito nas primeiras vezes, você vai melhorando isso à medida que você vai treinando. Eu quero principalmente sentir como está a minha articulação aqui fazendo ele, para quando eu entrar no próximo exercício, meu corpo está mais apto a fazer ele, ainda mais porque vai exigir mais mobilidade do tornozelo. Então nesse aqui eu quero dar uma ênfase bem grande em forçar um pouquinho esse tornozelo aqui. E bora mais uma voltinha.
Uma coisa importante durante esse tipo de exercício, primeiro é, principalmente se eu tô pegando peso, é não deixar meu ombro relaxado, tentar puxar ele um pouquinho e tentar estabilizar principalmente a minha parte do tronco. Provavelmente fazendo uma pressão abdominal, isso eu posso mostrar em outros vídeos, mas a ideia é que você faz um pequeno vácuo abdominal para proteger principalmente a coluna e que você consegue manter uma postura um pouquinho melhor durante a técnica também. Então agora eu finalizei a primeira parte ali, que deu uma aquecida no meu corpo. Acabou que eu fiz foi 5 voltas, porque eu já tenho feito esse treino algumas semanas. Então, em vez de fazer 3 voltas, a ideia minha era aumentar, e aí eu já estava fazendo 5. Eu falei 3, mas foram 5. Esse exercício que eu vou fazer aqui agora são 2 exercícios juntos. É o Shrimp Squat, que é o agachamento que eu vou fazer com uma perna, com o pé para trás, e depois o Pistol, que é um agachamento que eu faço com o pé para frente. Como eu falei que eu estou trabalhando para poder melhorar a mobilidade do meu tornozelo também, então eu vou fazer ele usando aqui no chão um pequeno apoio do meu pé atrás na hora que eu estiver finalizando o movimento e vou usar o pneu aqui para poder fazer a técnica completinha, para conseguir sentar e fazer ele completo. Igual eu falei, eu consigo fazer ele se eu colocar alguma coisa elevando meu calcanhar e aí eu tirei o fator da mobilidade do tornozelo, eu vou conseguir fazer. Só que isso não vai ajudar muito, porque eu quero ganhar essa mobilidade sem nada, descalço sim, e conseguir fazer essa mobilidade. Então eu vou seguir a minha perna mais fraca, como no caso a minha perna direita, e aí minha esquerda vai acompanhar ela, para eu não ficar muito desequilibrado, ter essa perna muito mais forte que a outra. Então eu vou tentar fazer as duas ficar mais ou menos no mesmo ritmo, embora eu sei que a esquerda consegue fazer isso aqui com muito mais facilidade. Então como que eu vou fazer? O Shrimp Squat eu vou ficar do lado, que assim vou usar o tatamezinho, que eu vou ter que apoiar o joelho no chão no final. E vou equilibrando devagarzinho, jogando o pé para trás. Então vamos começar, eu vou fazer tudo com uma perna, depois fazer tudo com a outra, e aí descanso no intervalo entre os dois. Vamos lá. Explicando sobre a cadência dele aqui antes. A cadência é 4 segundos descendo, 1 segundinho parado embaixo, sobe de forma explosiva. Então, vamos lá devagarzinho aqui. Equilibrando. Estabilizando o joelho, 2, 3, 4. Apoiei o pé, mas eu estou tentando fazer força só com a perna da frente e subir. 1, 2, 3, 4. Força na perna da frente. 2, 2, 3, 4. 2, 3. Então, o pisto eu acho muito mais difícil fazer com essa perna. Provavelmente às vezes eu uso o outro pé para ajudar a subir. Pelo menos nas primeiras voltas até esse joelho sentir que dá para aguentar a força. Já comecei a perder a força, eu não consegui controlar o final. Vou botar a perna. Acaba que a perna esquerda até eu queria fazer mais repetições porque está aguentando, mas para manter esse equilíbrio eu vou tentar manter parecido com a direita. Nesse momento agora eu faço 1 minuto e meio de descanso. A ideia principal aqui, eu sei que às vezes é um pouquinho desconfortável você fazer o exercício de uma forma mais suave ou você fazer o exercício mais leve, e muitas vezes a pessoa pensa assim, é meio que aquele
ferir o ego, né? A pessoa quer pegar peso, quer fazer o exercício mais difícil. Só que a gente tem que entender que em certos momentos a gente tem que dar uma regredida e tentar fazer o corpo se adaptar para depois a gente voltar mais forte. Então, nesse momento, igual eu falei, eu aprendi no erro mesmo. Eu forcei muito de tentar fazer o exercício mesmo estando machucado. E, no caso, não precisava nem disso. Fazer as coisas, no caso, saltos e outros movimentos, sem esperar o corpo recuperar. E às vezes por conta de ego, a gente vai lá, vai fazer um treino, principalmente fazer um treino em praça ou algum outro lugar, e você quer fazer um exercício mais puxado. Você não quer mostrar que você está fazendo a progressão. Mas é importante que você também supere isso e veja por que você está agindo dessa forma. E eu já fiz muito isso. Vai fazer um treino e tipo assim, puxa, pelo simples fato que tipo assim, caralho, vou ficar fazendo um exercício tipo só progressão aqui. E aí vamos lá para a segunda rodada. Você vê que o joelho ele começa a jogar um pouquinho para dentro na hora que está descendo e eu quero manter ele para fora para ativar o glúteo. O que eu vou fazer? Como descer com o pisto na perna direita, mesmo aqui não está funcionando, eu provavelmente vou usar a caixa aqui. Ó. Ficou bem mais alto, mas eu acredito que eu consigo controlar melhor o movimento. Então vamos para a próxima rodada. Igual eu falei, a ideia minha é tentar estabilizar isso aqui. Como eu senti que fazer aqui eu não estava conseguindo controlar o movimento até o final e não estava conseguindo manter a cadência, eu quero ganhar força e controle nessa parte inicial do movimento. Então vou fazer com a caixa. Então vou começar com a mesma sequência que eu estava fazendo, a segunda parte vai na caixa. Então, vamos lá. Já consegui controlar bem melhor o movimento até o final. Vamos continuar aqui com a perna esquerda. É isso aí. Sobre o número de repetições que eu estou fazendo nesse tipo de treino. A ideia é ficar entre 3 a 6 repetições. Com um exercício que me desafie dentro das 3 a 6 repetições. Por que tem que fazer dessa forma? Porque quando a gente vai tentar treinar força, e aqui eu estou querendo trabalhar força mesmo, eu tenho que fazer um exercício que me desafie o suficiente para que eu não consiga fazer muitas repetições, porque aí o que acontece? Quando eu faço muitas repetições, você pode trabalhar força, porém, para você fazer um recrutamento melhor de suas fibras, ou seja, fazer seu músculo trabalhar melhor, você vai ter que fazer muita repetição, até você chegar na fadiga praticamente total
E aí sim você vai conseguir cada vez fazer seu corpo recrutar mais e mais e mais unidades motoras para finalizar o movimento. Só que muitas vezes você vai desistir antes por causa da fadiga, ou lactato, ou algum outro desconforto que vai estar de estar fazendo aquele exercício prolongado. Já com exercício de força, com poucas repetições, tudo que você tem que fazer é aumentar a sua concentração, ativar melhor e fazer a força. E aí dessa forma você consegue melhorar especificamente o recrutamento das unidades motoras para que você consiga fazer mais força, mesmo sem acrescentar tanto essa fadiga. Vamos para a próxima rodada. Eu estou fazendo apoiando o pé atrás, mas percebe que eu tento manter a força na perna da frente. Muitas vezes eu tento fazer esse apoio do pé com o pé dessa forma hacia atrás, porque aí é mais difícil colocar peso. Porém é meio desconfortável, então eu estou apoiando o pé normal aqui mesmo. Então finalizei a parte principal do treino e agora falta só mais uma parte do treino. A ideia aqui vai ser trabalhar um pouquinho a musculatura do meu pé e também um pouco de propriocepção, ou seja, sentir como está meu corpo no espaço. Ou seja, vou trabalhar um exercício de equilíbrio também. Então eu vou fazer 60 saltos com uma perna, depois eu vou ficar equilibrando durante 1 minuto com o olho fechado com essa perna. Para isso eu vou usar o relógio aqui do lado para poder marcar meu tempo na hora que eu estiver fazendo a parte do descanso. Então começar com 60 saltinhos. Terminei os saltos, vamos para o equilíbrio. Fazer o equilíbrio com o olho fechado assim, faz você realmente ter que sentir como é que está sua musculatura, como está seu corpo. Você não tem um ponto de referência para você ficar olhando, então você tem que focar toda a sua atenção em sentir como está o seu equilíbrio. Então a ideia minha aqui é ir desafiando. Às vezes eu dou um toquezinho com o pé no chão, mas tenta travar o corpo. E é engraçado, assim que você termina os saltos, seu corpo está um pouquinho bagunçado, então é você tentar voltar esse equilíbrio, essa atenção para o movimento que você está fazendo. Aí foi. Uma dica, eu sempre começo com um pé ruim para fazer o exercício. Porque aí depois você vem com o pé bom e aí ele vai seguir mais ou menos o padrão do primeiro. Nesse exercício aqui isso não faz tanta diferença, mas é sempre uma coisa legal de fazer, principalmente para os outros exercícios. Aí parei, fiquei equilibrando com o pé e... Enquanto eu vou equilibrando aqui, explicando algumas coisas que são importantes também. Por que eu faço esse tipo de treino? Quando a gente está treinando equilíbrio, treinando até aqueles exercícios anteriores que eu estou fazendo com uma perna só, ele tem uma transferência muito grande para práticas de movimento. Ou seja, não só parkour, capoeira ou outras modalidades que você consegue, que você precisa trabalhar o seu corpo inteiro. E quando eu estou trabalhando esse equilíbrio, por exemplo aqui, eu sei que, por exemplo, eu vou andar na barra, vou fazer um salto,
Eu preciso dessa habilidade. Então, quando a gente está fazendo esses exercícios aqui, eu busco uma coisa chamada free gains. O que é isso? São os ganhos extras que esse treino dá. Eu vou fortalecer minha perna, eu vou fortalecer minha musculatura, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou ganhando alguma outra coisa a mais. Deixa eu aqui. E essa coisa a mais é justamente, por exemplo, essa sensação de como é que está meu corpo no espaço, essa habilidade de equilibrar, essa habilidade de saltar, essa habilidade de sair do chão com uma perna só e levantar, a mobilidade do meu tornozelo. Então, são coisas que eu ganho como um bônus do exercício e que vai ter uma transferência para qualquer prática de movimento, que diferente de alguns exercícios que são um pouquinho mais fechados, que você acaba ficando um pouquinho mais preso e você vai ganhar sim benefícios nele ali, mas vai ser só para o seu músculo e melhoria naquele exercício. Ele não vai ter uma transferência para outras atividades tão grande quanto esses exercícios aqui tem. São 3 voltinhas desse aqui, não precisa descansar, já vai direto. Uma coisa interessante sobre esse exercício aqui também é que quando esse tipo de exercício aqui, exatamente esse equilíbrio com o olho fechado, ele também é um testezinho que pode te ajudar a predizer se você tem mais chance ou menos chance de ter uma lesão. Por quê? Ele meio que é um indicativo da sua capacidade de propriocepção, de como que você está, tipo assim, com as suas articulações, como é que você consegue sentir e ajustar ela para evitar que seu corpo caia. Porque, querendo ou não, esse é um ajuste que seu corpo tem que fazer o tempo todo enquanto você está fazendo um salto, algum movimento ou uma corrida. E se você não consegue fazer direito, provavelmente você tem um risco de lesão bem mais elevado. Outra coisa bem interessante quando a gente está fazendo esse tipo de exercício aqui é sentir qual musculatura você está usando mais para poder manter o equilíbrio. Muitas pessoas de início sentem muita panturrilha e o pé. Eu, por exemplo, com a perna direita, realmente isso acontece. Com a perna esquerda, eu consigo ativar muito mais o glúteo, a parte de cá de cima, e o que estabiliza mais meu tronco, somente abdômen e glúteo, e isso impede que eu balance tanto. Então você vê que a estabilização não vem só lá de baixo, mas vem da parte superior do meu tronco também. Isso aí, treino finalizado. Aí, quando eu finalizo o treino agora, a ideia é tentar, tipo assim, relaxar um pouquinho o corpo, talvez pode fazer um pequeno alongamento, mas eu não vou fazer nenhum exercício de mobilidade mais puxado, porque a ideia vai ser realmente dar uma relaxada maior. Então eu vou terminar fazendo um pouco de pendurada na barra
e deixar bem relaxar a perna. Eu posso espalhar, porque como eu tenho feito um exercício de agachamento durante o dia para trabalhar a minha mobilidade, então não vou fazer um específico de mobilidade agora, após o treino, até para não forçar mais ainda, porque eu já vou fazer os outros exercícios de agachamento durante o dia. Mas a ideia desse treino aqui então é mostrar para você, tipo, a questão do free gains, que você faz um treino que você vai ter benefícios além do exercício que você está fazendo ali na hora. Ou seja, você vai melhorar nele, mas não só nele. Você consegue levar isso para outras coisas que você vai fazer também. Então, esse foi o vídeo de hoje e te aguardo no próximo vídeo. Fazer direitinho, hein? Vai lá, devagarzinho.